Olá, 18 horas e 7 minutos, sejam bem-vindos à série de lives de aquecimento para a jornada Liberdade com Telemedicina. Aqui eu falo como os médicos podem ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. E eu sou Asdrubal César, sou médico, especialista em medicina de família e educador. E o tema de hoje é: como o médico do futuro será reconhecido e valorizado? Essa é a nossa live especial do Dia do Médico. E aqui estamos fazendo uma série de lives de aquecimento para a jornada Liberdade com Telemedicina, tá? Então, nessa semana e na próxima serão uma série de lives que vão acontecer até a jornada Liberdade com Telemedicina, e você pode se inscrever no link da bio ou na descrição desse vídeo. A jornada vai acontecer no dia 30 de outubro, 1º de novembro e 3 de novembro, tá? Um evento gratuito e online, e você faz a sua inscrição aqui no link da bio ou na descrição desse vídeo. E aqui, para iniciar o nosso assunto, aqui, nesse Dia do Médico, eu vou trazer uma reflexão para você, tá? O que te levou a fazer medicina? Eu acho que esse é um dia muito bom para a gente pensar nisso, né? E enquanto você pensa nisso, né, eu vou convidar aqui o pessoal que está no Instagram para vir para o canal Telemedicina na Prática no YouTube, tá? Inclusive, hoje eu estou muito feliz, chegamos a 13 mil seguidores no Instagram e vamos subir aí para mais seguidores. Agradeço a vocês aí que estão acompanhando o trabalho, divulgando, e venham para o canal Telemedicina na Prática no YouTube, e lá vocês têm uma caixa de chat, a gente pode também estar interagindo por lá, tá? Então, mais uma vez eu vou trazer aquela pergunta que eu fiz no início. O que fez você querer fazer medicina, tá? Bom, cada um tem a sua razão, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei de estar com pessoas, cuidar de pessoas, e essa foi a minha razão, né? Que eu sempre gostei de estar com pessoas. Talvez você tenha feito medicina pelo mesmo motivo que eu, ou um outro, né? Mas o fato é que ambos aqui estamos nessa mesma profissão. E que a gente também tem uma série de situações relacionadas à medicina que muitas vezes se confunde ser médico com o ser humano, né, a pessoa, né? Então, às vezes, isso fica muito fundido, né, um amálgama, né, muito forte, tá? E a gente não deve confundir ser humano com o ser médico. Afinal de contas, primeiro, nós somos seres humanos e a medicina é uma profissão a qual a gente escolheu, a qual a gente abraçou, tá? E aí, levo a vocês mais uma pergunta, né? Daqui a um ano, como você pretende estar como ser humano, tá? E como médico, como você se vê daqui a um ano, né? Mas tenta se ver separado, né? É, como ser humano, daqui a um ano, o que você quer estar fazendo, qual é o teu objetivo, e como médico, qual o teu plano aí para daqui a um ano, o teu objetivo, os seus anseios, tá? Reflita aí por um minuto, até se quiser anotar, né, fazer uma anotação também, fica à vontade. Eu gosto muito de anotar, eu sempre tenho um bloquinho aqui para anotar as minhas ideias e insights, e também, quando eu estou vendo um vídeo, também eu faço minhas anotações, tá? Então, sejam bem-vindos, né, quem está chegando aqui para assistir. Então, vamos aí fazer esse gancho, né, com essa questão dessa reflexão, né? É difícil, né, a gente separar, às vezes, o ser médico do ser humano. A gente, geralmente, quando alguém pergunta alguma coisa para a gente, como é que vai ser daqui a um ano, dois, três, a gente acaba botando tudo isso no mesmo balaio, né? Mas hoje eu vou te mostrar como o médico do futuro será reconhecido e valorizado, tá? Mas antes, eu peço permissão para me apresentar. Tem muitas pessoas que estão chegando aqui no canal, chegando aqui no Instagram, e talvez alguns de vocês já me acompanhem há algum tempo, mas eu vou aproveitar essa live especial para me apresentar, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Asdrubal César, eu sou esposo da Cris, pai de duas lindas menininhas, e sou médico especialista em medicina de família, uma especialidade que eu abracei desde lá da faculdade, porque, como eu falei, sempre gostei de estar com pessoas, e a medicina de família eu me encantei já na faculdade, porque eu tinha a oportunidade de, além de estar com as pessoas, ir no local que elas vivem, que moram, né, fazer visita domiciliar. Isso aí me encantou muito. E eu sempre gostei também da parte de educação, né, sou professor universitário, dou aula de semiologia médica, de saúde pública, e também sempre gostei da parte de educação e saúde com a comunidade, com as pessoas leigas também. E sou palestrante também e entusiasta da telemedicina, pois essa ferramenta ela traz mais oportunidade de acesso das pessoas aos médicos e também mais oportunidade da gente estar com pessoas, até pessoas que estão distantes, né, geograficamente.
mas que precisam do nosso conhecimento, da nossa ajuda, tá? E desde 2020, eu atendo por telemedicina, né, desde que foi permitido pela portaria ministerial e também pela medida provisória, e eu tenho vivido isso de forma intensa, né, na forma de skin in the game, né, realmente eu faço telemedicina todo dia, praticamente, né, inclusive até final de semana, quando eu falo todo dia, a telemedicina tem disso também, para quem gosta de trabalhar final de semana, né, e eu gosto também de atender quando eu estou em alguns períodos até considerados de folga, né, eu mantenho ali uma rotina, né? E, então, eu vivo isso intensamente, né? Já fiz mais de 4.000 atendimentos por telemedicina, eu tenho aí as minhas consultas também particulares por telemedicina, hoje até a minha consulta particular é R$ 500, por telemedicina também é R$ 500, porque eu entendo que a telemedicina é medicina, é a mesma coisa, não tem diferença, tá? Muita gente vai, mas quanto eu vou cobrar, né? Então, sobre valorização, né? Sobre a valorização profissional, isso é um ponto importante, né? Então, a telemedicina deve ter, sim, o mesmo valor da sua consulta presencial, porque é o mesmo trabalho, é o mesmo conhecimento, a mesma responsabilidade que você tem, tá? Então, é muito importante. Mas eu também presto serviço de consultoria para empresas, também atendo para uma grande operadora de saúde e tenho aí essa minha rotina no dia a dia, né? Telemedicina, mesclado com o consultório presencial também, né? O que eu chamo de consultório híbrido, tá? E eu vou falar que o que mais mudou também na minha vida, depois que eu comecei a utilizar a telemedicina, foi a questão da liberdade, tá? Principalmente a liberdade geográfica, de tempo, de poder ficar mais tempo com a minha família, e até uma liberdade de poder voltar a cuidar da minha saúde, né? Afinal de contas, hoje, como dia do médico, eu também quero lembrar que a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, para cuidar bem dos outros, a gente tem que estar bem consigo mesmo, tanto fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né? Então, né, com a telemedicina me abriu uma oportunidade de eu poder dar mais atenção para mim mesmo. Voltei a correr depois de 20 anos, né? Eu sempre fui praticante de corrida, né? Quando jovem, e aí agora estou aí esperando aí dia 31 de dezembro para ir na São Silvestre, né? Se alguém mais vai também, diz aí se você vai também na São Silvestre, quem sabe a gente se encontra lá, tá? E em 2021 teve outra grande transformação na minha vida, porque a telemedicina me proporcionou isso. Eu acabei decidindo por me desfazer de parte da minha parte societária numa clínica presencial, né? Onde eu tinha ali um alto custo, né, para manter aquilo, administrar, né, ficar preocupado com várias coisas relacionadas a manter uma estrutura física, né, de uma clínica inteira. E hoje eu até utilizo o espaço, mas hoje eu trabalho na forma de coworking, né? É muito mais leve, muito mais tranquilo para mim. E os atendimentos via telemedicina eu faço desde da agenda do consultório intercalada e também da minha própria casa, de um lugar reservado quando eu estou viajando. Então é bem tranquilo, tá? E os custos acabaram reduzindo de forma drástica, né? Então, hoje, para eu manter o meu custo de operação de atendimentos por telemedicina é muito menor do que um custo operacional de uma clínica ou um consultório físico, tá? E aí, outra vantagem também, né? Eu tinha um consultório em outra cidade antes de 2020, né? Então, por questões lá daquele período que a gente viveu, todo mundo teve que diminuir aí o presencial, né, naquela época mais intensa. Isso acabou me mostrando também que eu não precisava ficar mais me deslocando até aquela outra cidade para manter aquele consultório. E aí parei de me deslocar para ficar trabalhando em outra cidade, né? Isso acabou me dando mais tempo para ficar com a minha família. Porque cada vez que eu ia lá, naquela cidade, para fazer os meus atendimentos, era 1 hora e meia de viagem de carro para ir, e depois, né, passar o dia lá atendendo e 1 hora e meia para voltar. Eu sei que essa é a realidade de muitos colegas diariamente nos grandes centros urbanos, né? Vai fazer um plantão num hospital da cidade, tem que se deslocar, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Não sei como é que está aí para cima, mas aqui em Santa Catarina, muita chuva, muitos problemas relacionados a inundações, alagamentos, né? E, mais uma vez, a telemedicina se coloca de uma forma positiva de dar acesso às pessoas que têm dificuldade aí de locomoção por causa de intempéries aí do tempo, como a gente está vivendo, e até para os médicos também poderem manter aí seus atendimentos, porque tem cidades aqui em Santa Catarina que têm consultórios médicos que estão alagados, estão fechados, né? E o médico que não utiliza essa ferramenta fica sem opção para manter aí os seus atendimentos, tá?
Então, esse é um ponto super positivo também que impactou na minha vida, né? Não precisar ficar me deslocando obrigatoriamente para trabalhar. E desde 2021, eu tenho ensinado colegas médicos a utilizar a telemedicina na prática, com segurança. E eu já tenho aí, no curso de formação telemedicina na prática e também entre os meus mentorados, praticamente aí 300 alunos do Brasil todo, né? Fico muito feliz pela confiança desses colegas médicos aí no meu trabalho e da minha equipe. E no canal do YouTube, Telemedicina na Prática, tem uma playlist, né? Esse canal aqui do YouTube, que eu convidei vocês aqui que estão no Instagram para vir, tem uma playlist gigantesca aí, com vários alunos também, que eu entrevistei, que participaram do meu curso, que hoje, né, eu considero ex-alunos, né? Como médicos de família, ginecologistas, pediatras, psiquiatra, homeopata, cardiologista, endocrinologista, infectologista, pneumologista, neurologista, dermatologistas que utilizam a telemedicina no seu dia a dia. Então, depois, vai aqui nas playlists, busca aí entrevistas com alunos, né, curso de telemedicina na prática, ou pelas especialidades, você vai ver como eles aplicam e utilizam a telemedicina no seu dia a dia, tá? Além disso, eu tenho certeza hoje, né, porque eu já andei pesquisando, que o canal Telemedicina na Prática é o maior canal sobre o assunto no Brasil, tá? Então, são mais de, eu acho que são 600, 800 vídeos já publicados e no YouTube a gente está aí com 4 mil, se não me engano, seguidores e inscritos, né? E aqui no Instagram, 13 mil, tá? Bom, eu também pude perceber, né, através dessas entrevistas com os meus ex-alunos e alunos, a dedicação que eles tiveram, né, para fazer o uso da telemedicina no seu dia a dia, implementar, e com isso buscaram aí os seus bons resultados, tá? Então, o que me deixa muito feliz é esse resultado e como também eles têm impactado também na saúde das pessoas, no acesso a elas à saúde e também até no próprio sistema de saúde. Eu tenho alguns alunos que trabalham para algumas instituições, como, por exemplo, a Beneficência Portuguesa, que faz atendimentos para sistema de saúde público, né, de prefeituras do interior do Nordeste, por exemplo, levando as especialidades médicas, como endocrinologia, dermatologia, para locais onde as pessoas nunca tiveram acesso. Então, eu me sinto muito feliz quando, né, tem um vídeo de um depoimento eu falo com uma endocrinologista que faz esse tipo de trabalho, e lá eu comento que eu me sinto muito feliz, que é como se eu também pudesse estar contribuindo no atendimento daquelas pessoas que nunca tiveram acesso a um endocrinologista, né? Então, isso é mais um ponto que me encanta muito na telemedicina, tá? E aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre os motivos, né? E tantos médicos hoje, às vezes sofrem, né? Às vezes, outro dia eu vi um vídeo de um colega, né, meio que desabafando, né? Que uma pessoa chegou numa unidade de saúde e falou assim, né, na recepção, e ele escutou lá de dentro, né? Tipo assim, eu quero ir no médico de verdade, né? Eu falei, nossa, que coisa horrível, né? Você está lá trabalhando, ouvir um negócio desse, né? Essa desvalorização, às vezes, que as pessoas têm, né? Às vezes também a falta de tato das pessoas, né? De entender que a medicina é uma profissão, que o médico se dedicou, estudou muito para estar fazendo o que tem feito, e também a dedicação que ele tem e a responsabilidade que ele tem, tá? E outro colega também postou, né? Uma pessoa que procurou, pediu um favorzinho, né? E aí ele orientou, falou que precisava fazer uma consulta, a pessoa destratou ele, né? Nossa, foi muito triste. Eu vi ali também, ele compartilhou nas redes sociais dele. E tem como você ajudar bem as pessoas, tá? E formalizar os seus atendimentos, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, porque isso é valorizar a profissão. E não é só valorizar a profissão, é que dessa maneira a gente atende melhor as pessoas e melhora a saúde delas da forma adequada, tá? E aí, o primeiro exemplo é esse exemplo clássico, né, que a gente escuta muito, né? Ó, é só uma receitinha, é só um atestadinho, dá uma olhadinha nos meus exames, né? Infelizmente, as pessoas não têm culpa, né? Elas não são formadas em medicina para entender que existe todo um processo para a gente interpretar um exame, por exemplo. Ou que se você assina e carimba um documento, né? E hoje com a telemedicina você consegue enviar um documento assinado digitalmente, que tem o mesmo valor de você carimbar e assinar, né? Na verdade, até muito mais valor, porque não tem como adulterar. As pessoas não entendem que quando você assina e carimba um documento ou faz essa assinatura digital,
tem a sua responsabilidade sobre aquele documento, e aquilo é um ato médico, tá? E também, isso se deve até mesmo porque muitos de nós, colegas médicos, e eu também, em algum momento, acabei cedendo e fazendo algo desse tipo, né? Ah, é só um favorzinho, isso aqui. Isso vai acabando, vai desvalorizando a nossa profissão. Isso é comum, principalmente quando a gente é jovem, recém-formado, né? Ainda não tem toda a expertise e a vivência, né, do dia a dia do médico, né? Porque uma coisa é você estar lá na faculdade, protegido naquele ambiente, na residência, e depois você ir para o mundo real sozinho, né? Então, essas orientações, né, consultinhas que eu falo que saíram do corredor e foram para o WhatsApp, né, aquela famosinha consultinha de corredor. Ah, doutor, vem cá, olha aqui o exame para mim. Ah, esse exame aqui é do meu primo. Você dá uma olhada para mim? Cara, você não sabe nada da história daquela pessoa. Exame é um pedaço de papel cheio de número, né? Cara, sem você saber pelo menos a história do porquê aquele exame foi pedido, não tem como você dar uma opinião, né? Então, assim, fazer as coisas da maneira correta. E fazendo correto é mais seguro para as pessoas, para os pacientes, tá? Então, essas orientações via WhatsApp, tirar dúvida, da conduta, não deve ser feito. Inclusive, tem recomendações do Conselho Federal de Medicina em relação a isso, tá? E hoje a gente tem uma resolução sobre telemedicina, tá? E nessa resolução diz que é necessário você formalizar o registro das informações em prontuário médico, tá? Então, quando você fala lá, toca uma dúvida ali, dá uma orientação, você está fazendo um ato médico, você precisa formalizar isso, você precisa colocar isso dentro de um prontuário. Senão, você está aí indo até, né, contra os ditames ali do Conselho Federal de Medicina, tá? Porque é ato médico, tá certo? As pessoas confundem às vezes. Ah, não, fiz só um favorzinho, não sei o quê. Não interessa. Se você falou, né, sobre um tema médico, tirou a dúvida, esclareceu ou deu conduta, né, ou até se prescreveu algo, você precisa registrar essas informações em prontuário médico. E aí que entra a telemedicina como uma oportunidade de você fazer essa formalização do ato médico, registrar em prontuário e dar as devidas condutas necessárias ao paciente, tá? Então, você precisa ter esse cuidado. E também, dessa maneira, você vai poder, né, buscar de forma justa e ética os seus devidos honorários médicos, tá? Eu lembro uma vez que uma pessoa me mandou muitas mensagens, né, durante dias, né, perguntando uma coisa, perguntando outra, isso, né, na época ali, 2020, foi aquela tumulto que a gente viveu no mundo, né, e aí, era questões assim, a pessoa da minha família está assim, assim, assado. Será que eu estou também com essa situação, né, eu não vou falar aqui, porque não pode falar algumas palavras que derrubam as lives, né, mas vocês entenderam, naquela época que a gente estava vivendo 2020, e aí, eu respondi de novo, e respondi outra coisa, e outra, até que chegou uma hora que a pessoa pediu um medicamento, naquelas, né, perguntinhas pelo WhatsApp. Isso foi durante uns 3, 5 dias ali, eu fiquei lá trocando mensagem. Aí, aí eu comentei com a minha esposa ali, né, poxa, a pessoa agora está pedindo um medicamento, né, aí ela falou, pô, não pode, você tem que fazer uma consulta. E outra coisa, você está aqui respondendo ela, mas as unidades de saúde estão abertas, tem atendimento na UPA. Ela está buscando falar contigo aqui porque ela está querendo uma comodidade. Então, você está deixando de ficar com a tua família, aí ficando respondendo coisas e não está se dedicando a nós, a sua família, né? E aquilo me mexeu muito, né? E eu percebi, né, que realmente eu não estava também prestando um atendimento certo se eu mandasse uma receita para ela sem não ter examinado, sem ter feito uma anamnese da maneira adequada e sem fazer o registro em prontuário da maneira correta. Então, eu comentei, mandei a mensagem para a pessoa, expliquei a situação. Olha, você está com essa necessidade? Se você precisar, eu vou até o meu consultório, você pode ir lá, né, no dia de amanhã, eu vou marcar até num horário que não vai ter outras pessoas, porque você tem esses sintomas de uma síndrome gripal, né, e na época a gente não podia aglomerar, mas irei lá e vou te atender, né? A consulta é tantos reais. Ou, se você precisar, mais urgente, e
quer uma orientação agora, a gente pode fazer uma consulta de telemedicina. A pessoa agradeceu e pronto, não foi mais atrás de querer, né, aquela receita, aquela consulta informal, tá? E, então, né, também orientei, qualquer coisa por atendimento em unidade de saúde, autoatendimento e assim por diante. Então, essa é a maneira correta da gente conduzir as coisas, porque senão você também não está fazendo o certo, tá? Então, é muito comum pediatras, ginecologistas, obstetras, recebem muitas mensagens, todo dia, praticamente, psiquiatras, né? E tem essa situação que tem que ficar contornando, tá? E muitas vezes alguns colegas falam assim, mas se eu não responder, eu vou perder o paciente. Na verdade, ele não era teu paciente, porque ele foi buscando uma orientação e depois não aderiu, né, à tua conduta de indicar uma consulta da maneira formal como deve ser feito, tá? Não estou dizendo que a gente não pode ajudar as pessoas, não é isso, né? Mas a gente tem que ajudar da maneira correta, tá? Da maneira que é preconizado também para a segurança do paciente e para a nossa segurança como profissional, tá? Bom, outro ponto, né, que muitos médicos têm, assim, medo, né, de sair, às vezes, é do que eu gosto de trazer aqui para vocês, a gaiola de ouro, né? Essa gaiola de ouro é uma comodidade que você, às vezes, vive, e, às vezes, essa gaiola está aberta, e você é esse passarinho que está aqui dentro. Mas você, se quiser, com a gaiola aberta, pode voar, pode ir embora e fazer o que o passarinho veio para fazer nesse mundo, que é voar, né? Não é ficar preso na gaiola. Mas, muitas vezes, a gaiola tem comidinha, tem água, tem tudo ali na mão, tá tudo certo. E aí o passarinho, em vez de falar, eu vou voar, vai ficar ali dentro, vivendo a sua vidinha ali naquela gaiola, mesmo que está aberta, ele não sai dali. Isso daí acontece por muitas situações, né? A gente tem aquela questão da segurança, né? Do emprego público, de, às vezes, estou no início de carreira, não vou conseguir pacientes, aí acaba pegando ali um trabalho, às vezes, em clínicas populares, planos de saúde, medo de julgamento também, tá? E aí, qual é a tua gaiola de ouro, né? O que que te deixa confortável, mas não te deixa fazer o que você veio fazer nesse mundo? Não digo nem só como médico, mas como ser humano, tá? Então, a gente tem que pensar nisso e refletir. Eu mesmo vivi um tempo, né, numa gaiola de ouro, que era o concurso público, né? Eu era funcionário público federal e estava pensando na minha aposentadoria daqui a 35 anos, né? Não sabia nem se eu ia poder gozar dessa aposentadoria, mas é a aposentadoria certa e tal. E sofrendo ali naquele trabalho público que não estava mais me acrescentando, né? Enriquecendo a minha vida no sentido, né, de ser humano. E eu falei, bom, né, realmente eu tenho que sair dessa gaiola de ouro, né? Mas eu vi um monte, né? Vai largar o emprego público, não sei o quê, e a aposentadoria, né? E tal. Às vezes a gente tem que arriscar, né? É como eu falo, passarinho não nasceu para viver na gaiola, passarinho nasceu para voar, né? Tem risco? Tem risco. Não, não é seguro. Mas essa é a essência do passarinho, voar, né? Não é ficar preso na gaiola. Outra questão também que mexe muito conosco, né, é a questão de falta de estrutura, às vezes, emocional, ou de equilíbrio, né, de harmonia familiar, trabalho, saúde, o financeiro, né? Então, cuidar da sua saúde, né? Então, como eu falei, essa live é especial no Dia do Médico, é para a gente refletir, tá? Então, eu gostei muito da frase que eu vi no site de um colega médico, e eu marquei uma live, vai ser especial, tá? Vai ser uma live com ele no dia 6 de novembro. Isso, 6 de novembro, não percam, tá? E eu vi uma frase muito legal no site dele. Não seja um médico doente cuidando de outro doente, tá? Porque se a gente não está bem consigo mesmo, vai ser difícil a gente poder exercer aí a medicina de forma harmônica e com alegria, tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto que também bate muito aí com nós médicos é de não saber cobrar um valor justo pelo nosso trabalho. Muitas vezes a gente desvaloriza o nosso trabalho. Até porque, às vezes, tem situações que a gente considera simples, mas nada na medicina é simples. Tudo tem responsabilidade, dedicação, estudo, né? E você não pode pensar que, porque você sabe bem fazer alguma coisa, que aquilo é simples. Aquilo não é simples, aquilo levou muito tempo para você chegar naquilo.
E até eu ouvia de um professor uma vez, ouvi de um professor uma vez, quando ele falou assim, quando a gente começou a fazer acompanhamento de cirurgia, né, na faculdade, ele falou, se você vê um médico fazendo algo, ou qualquer pessoa, que você olhando, você acha que é simples ou fácil de fazer, é porque aquela pessoa é boa demais no que ela faz, tá? Então, pensa nisso, né? Valorize o seu trabalho, cobre, né, pelo seu trabalho, um valor justo, né, pelos seus honorários médicos, pelos seus atendimentos. Por quê? Você precisa reinvestir em você, tá? Para a melhoria do seu atendimento, para a melhoria do atendimento às pessoas. Então, o médico precisa se atualizar. Como é que um médico que não tem uma renda adequada para ele se manter, para ele manter o bem-estar da família dele, vai buscar uma atualização, né? Então, esse é um ponto importante. Então, para você ser um médico de ponta, de bom atendimento, você precisa equilibrar tudo isso, tá? E, nisso, os seus honorários você tem que organizar isso e saber colocar um valor justo pelo seu atendimento, pelo seu conhecimento, tá? E no caso da telemedicina, é como eu falei, telemedicina e medicina presencial é a mesma coisa. Você tem responsabilidade, você investiu tempo, tá? E conhecimento naquilo, porque para fazer telemedicina, não é só abrir o WhatsApp aqui e sair respondendo pergunta e mandando receita, né? Até porque você tem que fazer isso da maneira adequada. Prontuário eletrônico, vai ter que investir num sistema de prontuário eletrônico, não é caro, né? É bem mais barato do que erguer uma parede no consultório, mas você vai ter que investir um pouco de tempo também para entender como funciona a telemedicina, aprender telepropedêutica, se capacitar, e aí você precisa, né, ter aí a ideia que é justo, né, você ter um valor semelhante, igual, né, o valor que você faz no presencial. Até porque tem muita comodidade também. Quando você faz o atendimento de telemedicina, a pessoa não precisa se deslocar, não precisa, às vezes, pegar chuva, né? Aqui, onde eu moro, não para de chover, né? Está chovendo muito. Felizmente, aqui não está um problema, né, como Blumenau e outras cidades, né? Rio do Sul, né? Infelizmente, lá teve muita enchente. E aqui está mais tranquilo, mas para os pacientes é uma comodidade. Eu tenho muitos pacientes que são pacientes crônicos, né? Aí, de tempos em tempos, tem que pegar uma receita de uso contínuo, e eu, dependendo da situação, eu conheço os pacientes, e eu sei que está tudo bem, a gente faz uma anamnese, faz uma videochamada, eu consigo averiguar alguns dados com eles e posso renovar uma receita com mais segurança, porque muitas vezes eu já vi gente fazendo, né, e até mesmo no sistema público eu já vi bastante, que o médico vai lá e fica renovando a receita e não vê o paciente. Isso não pode ser feito. Pelo menos com a telemedicina, você vai fazer uma anamnese, vai identificar se o paciente precisa de uma consulta presencial ou não, tá? E aí você vai poder fazer uma renovação de receita com mais segurança. É o caso da psiquiatria, por exemplo. A cada 60 dias, o paciente que usa o medicamento de uso contínuo, né, um psicotrópico, ele precisa passar numa consulta para fazer uma renovação de receita. Essa é a maneira adequada de se fazer, tá? E aí, outra questão também que impede a sua valorização, às vezes, é que você tem medo e insegurança de colocar algo novo em prática. Tá? Todo mundo tem medo do novo, né? Eu também, né, já tive. Né? A telemedicina, o marketing médico ou a publicidade médica da maneira ética, né? A sua presença digital é muito importante nesses tempos aí de redes sociais, né? Acabou a história do paciente ir no livrinho do convênio, ficar procurando um nomezinho lá, e indicação, né? Isso daí ainda existe no sentido de, eu quero uma indicação e tal, mas o que que acontece? A pessoa, depois ela vai lá no Google, busca o nome do médico e esmiuça a vida dele lá dentro para saber quem é, como é que ele fala, se ele tem vídeo na internet explicando alguma coisa, tá? Então, outro dia uma conhecida falou, eu queria uma indicação de uma médica dermatologista, e aí a pessoa falou, a minha dermato é muito boa, tal, e deu o nome para ela. Aí o que que ela fez? Na hora, ela pegou o celular e botou o nome da pessoa e não encontrou uma rede social, não encontrou o Instagram dela. E aí perguntou para aquela pessoa, você tem Instagram? Não, não tem. Aí ela, não tem Instagram. Ela não se interessou em agendar a consulta, porque a médica não tinha nada ali de presença digital. Então, ela buscou outro profissional que tinha. Então, é importante pensar nisso. Muita gente tem medo, né, de fazer vídeo,
de fazer material, de escrever, você tem que perder esse medo. Você tem que mostrar o seu conhecimento, né, de forma ética, como eu falei, dentro das regras que existem de publicidade médica, para levar, né, as pessoas que conheçam a sua maneira de ser, o seu conhecimento médico sobre os diversos assuntos da medicina e como você pode ajudar elas, tá? Quando elas necessitam, certo? Bom, importante, como eu falei, formalizar, né? Formalize-se, né? Com a telemedicina, você vai se sentir mais reconhecido e valorizado também. Porque você utilizar uma ferramenta como a telemedicina te coloca aí dentro da atualidade, né? Dos movimentos que estão acontecendo, tá? E aí a forma correta de utilizar a telemedicina, de acordo com a lei e a legislação vigente, né? A resolução do CFM, é que é o seguinte, você pode realizar consultas online, tá? Já tem a lei de dezembro de 2022 sobre telesaúde e a resolução do CFM, que saiu em maio de 2022, autorizando o uso da telemedicina, tá? Você pode atender pacientes de qualquer lugar do Brasil, estando inscrito no CRM do seu estado, tá? Não precisa ficar abrindo o CRM em cada estado para poder atender um paciente daquele estado. Você pode atender com o CRM do estado que você reside ou que você tem o seu endereço ali da sua clínica, né? Agora, claro, se você quer ir atender presencialmente em outro estado, você precisa ter um CRM secundário, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu sou de Santa Catarina, moro aqui, adoro morar aqui, né? Mas a minha agenda ali, telemedicina também cresceu, mas eu gosto de fazer o atendimento presencial, mesclo, e agora abri o meu CRM, na verdade, eu reabri o meu CRM novamente em São Paulo, que eu vou fazer atendimentos em São Paulo, né? De tempos em tempos eu pretendo estar lá em São Paulo, já era um plano meu, parte da minha família é de lá, então eu já vou fazer meus atendimentos também lá, né? Mas a telemedicina me dá essa oportunidade de fazer o consultório híbrido, eu posso fazer a primeira consulta, fazer o retorno, fazer a primeira consulta online e o retorno presencial, eu posso mesclar o uso da telemedicina no meu dia a dia, tá? Isso varia, claro, tem especialidades que são mais afins, outras um pouco menos em algumas situações, mas toda especialidade médica pode utilizar a telemedicina de alguma maneira. Afinal de contas, são várias modalidades de telemedicina, não é só a teleconsulta que existe, tá? Outro ponto importante que você tem é que você pode enviar receitas, relatórios, laudos de forma eletrônica para qualquer lugar no Brasil, tá? Inclusive, a questão do aviamento de receitas, ele é anterior até a 2020, 2018 a lei, tá? Então, a gente já tinha as nossas receitas, né, sendo aceitas em outros estados da federação, tá? E o importante, mais uma vez, que eu sempre bato nessa tecla, registro do atendimento em prontuário. Siga essas normas de segurança, siga as regras, tá? As resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas são para dar clareza, né, às regras do jogo, vamos dizer assim, né? Clareza e segurança para você também, como médico, poder fazer seus atendimentos da forma correta, tá? Utilize, então, uma plataforma de prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada inclusa, com a telemedicina, que vai te trazer mais segurança e profissionalismo. Porque ficar fazendo atendimento aí pelo WhatsApp não é profissional, parece coisa de amador. Né? O WhatsApp, o pessoal fala com um grupo do condomínio, né? Aí tem um monte de briga de vizinho, né? Grupo da família, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Da tia do WhatsApp, né? Florzinha, ursinho, gatinho, né? Então, isso não é formal, as pessoas vão acabar confundindo, né? Meu médico, a minha médica me atende no WhatsApp, é que nem mandar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Não, não é. Tem uma rotina, né, do atendimento médico, e você fazer isso usando um sistema para a telemedicina, um prontuário eletrônico, você vai trazer essa formalidade do seu atendimento, as pessoas vão entender, e isso é um ato profissional, tá? Isso é necessário, tá? E o sexto ponto aqui também que eu quero trazer para vocês é que vocês podem ampliar os seus atendimentos com modelo de consultório híbrido ou 100% online, né, da sua casa. Né? O híbrido é ter um consultório associado com atendimento online. E o 100% online é você prestar serviço para uma empresa, por exemplo, telemedicina, e fazer esses atendimentos da sua casa, ou de um local, um escritório, ou até do teu consultório, mas que tenha privacidade para isso, tá? E amanhã eu vou fazer uma live explicando o que é cada um desses modelos, tá? Viu? Vem cá. Oi, duas.
vem cá. Aqui, ó, é isso que eu gosto da telemedicina e de poder trabalhar em casa. É de estar junto com a minha família, né? Dá um oi lá pro pessoal que vocês gostam de... Elas gostam de vir aparecer. Hoje elas vieram aqui tomar água, mas não se manifestaram, já estão acostumadas, né? É isso aí. Então, pessoal, importantíssimo, né? Formalize o seu atendimento, tá? Então, vamos lá. Aqui estão 7 considerações sobre como os médicos podem ser mais reconhecidos e valorizados, tá? Primeiro, qualidade e eficácia do atendimento, tá? Então, telemedicina, formalizar o seu atendimento vai te trazer mais qualidade e eficácia, tá? Então, os médicos que trazem atendimentos e processos mais eficazes no agendamento, no seu atendimento, no pós-consulta também, vão ser mais valorizados pelos pacientes, tá? Empatia e comunicação, isso é super importante, tá? Ter empatia, se comunicar da maneira adequada, né? Estudar, né, também como deve ser a relação médico-paciente, inclusive, agora com a telepropedêutica é muito importante também você pensar mais na questão da comunicação também de forma online, é algo diferente. Por isso, que no curso de formação de telemedicina na prática, eu também falo sobre capacitação, tá? De comunicação, tá bom? E outra questão, educação constante e atualização também, tá? Então, é muito importante você se capacitar para utilizar novas ferramentas. Telemedicina é que nem um equipamento de ultrassom que você comprou. Você tem que saber ler o manual, fazer um curso de ultrassom para poder utilizar aquela ferramenta da maneira adequada, tá? Então, isso também é importante. E para seu sucesso profissional, é a mesma coisa. Ir em congresso, fazer cursos, né? Continuar sempre estudando, né? Eu sempre falo assim, desde que eu comecei a dar aula, né? Eu falo, pessoal, olha, um médico que diz que já sabe tudo, esse daí é melhor que se aposente, porque ele pode ser até perigoso, né? Então, a gente nunca sabe nada, né? Ou tudo, né? A gente sempre sabe alguma coisa, mas precisa aprender mais, tá? Abordagem personalizada, né? Entender que cada paciente é único, que os médicos que têm essa abordagem vão ter um diferencial, né? Você tem que personalizar também esses seus atendimentos, tá? Individualizar, né? Valorizar os seus pacientes, tá? Acessibilidade e conveniência, né? Então, cada vez mais as pessoas querem ter mais acesso e rapidez, né, nos seus atendimentos, né, no contato com o profissional. Então, temos aí a questão das redes sociais que fazem um primeiro acesso na questão de educação e saúde, muito importante, e temos a questão do atendimento de agendamento online, que traz uma agilidade para o paciente que busca um serviço médico já ter aquele seu agendamento, e a telemedicina, no sentido de você poder oferecer um atendimento mais ágil também, porque às vezes você não tem uma agenda no consultório para aquela semana, mas às vezes por telemedicina você consegue um horário diferenciado para o paciente, e isso vai trazer muita satisfação, porque ele está precisando daquele atendimento, daquela orientação, antes, por exemplo, do que uma consulta agendada no teu consultório por daqui a 1, 2 semanas, tá? Reputação e recomendações, isso é super importante. Você tem que trabalhar a sua reputação pessoal. As pessoas hoje avaliam no Google, né, no Doctoralia, coloca lá estrelinhas, né? Então é muito importante que você cuide, né, desse seu atendimento para que as pessoas te valorizem e recomendem bem você nas redes sociais, né, nesses meios aí digitais de busca, tá? Isso foi uma questão, né, que houve muita discussão, mas não houve como frear isso, porque o Google trabalha com classificação, né? Então, lá tem o Google, a pessoa vai lá e dá uma nota, né, profissional, para o serviço de saúde, assim como eles fazem com restaurantes, com outros serviços. E essa é uma realidade. Muitos médicos reagiram contra isso, mas não tem como voltar atrás, tá? É uma realidade, tá? Então, invista também em tecnologia, tá? Essa é a minha 7ª dica. Os médicos do futuro podem se destacar, investir em tecnologia para diagnóstico, tratamento, gerenciamento de saúde e utilizar os aplicativos disponíveis de saúde, né? Colocar a tecnologia em favor do atendimento do paciente e em favor também do teu trabalho como médico, que vai te agilizar a gestão, tá? E na jornada Liberdade com Telemedicina, eu vou falar mais sobre os passos para você iniciar e formalizar
dos atendimentos via telemedicina e, assim, também conquistar mais liberdade, né? E ter essas oportunidades, que nem lá em casa, perto da família. Isso daí, para mim, por exemplo, não tem preço, né? Então, participe da jornada, se inscreva no link da bio ou na descrição desse vídeo no Instagram, e a jornada vai acontecer no dia 30 de outubro, 1º de novembro e 3 de novembro, sempre às 20 horas, tá? Aproveita, né, quem está acompanhando aqui no canal, se inscreva aqui no canal do YouTube, ativa as notificações e compartilha com quem precisa saber disso, tá bom? E se você quer saber um pouquinho mais sobre o que vai acontecer na jornada, na aula 1 eu vou falar sobre as oportunidades que poucos médicos estão enxergando na telemedicina. Na aula 2, como aproveitar essa demanda da medicina para ter mais liberdade. E na aula 3, um mapa para o médico ter mais liberdade atendendo com a telemedicina, tá? Então, se inscreva no link da bio ou na descrição desse vídeo, tá certo? Até breve e aguardo vocês na jornada Liberdade com Telemedicina. Acompanhe essa semana que a gente vai ter muitas lives aí nessa semana e na outra de aquecimento para a jornada. Um abraço, tchau. E feliz Dia dos Médicos, né? Parabéns a vocês que se dedicam, né, para cuidar das outras pessoas com esse carinho, com empatia e com humanidade, tá certo? Um abraço, até mais.